Imagine ser julgado logo na primeira impressão. É dessa forma que muita gente é julgada. Por exemplo, a primeira impressão é tão importante que ela importa assim. Que você talvez esteja a me julgar o porquê que eu estou gravando encurvado. E sim, é para você ver que a forma e a postura de alguém terá sempre um julgamento no olhar das outras pessoas. Porque eu acabo dizendo sempre, e eu quero que você fique com isso, não é sobre a forma que você se vê, e sim a forma como você é percebido pelos outros. Isso, no mundo dos negócios, é muito importante. Não é a forma como você se vê que importa, mas sim a forma como você é percebido pelas outras pessoas. Mas a percepção é apenas uma análise ou um julgamento, segundo o que aquilo que foi colocado na cabeça de alguém a acreditar que aquilo é um padrão e as coisas deveriam ser daquele jeito. E ele tem esse preconceito, esse prejulgamento, segundo o repertório que essa pessoa acabou criando das coisas que ela foi aprendendo. E sim, talvez você julgou ou está julgando por conta da minha postura, mas eu quero que você permaneça nesse vídeo, porque ele será benéfico para você, mesmo com a minha postura errada. Porque assim como muita gente acaba olhando para você, uma pessoa aqui poderia ter uma postura diferente, mas essa postura errada que acaba apresentando sempre. Por isso que eu vou gravar desse jeito. E sim, a impressão que as pessoas passam é uma coisa superficial, porque ela vai ser baseada na roupa ou na vestimenta que essa pessoa tiver que colocar. Mas existe uma coisa que acontece muito com as pessoas. Cada vez mais as pessoas têm buscado se posicionar de forma diferente, tanto seja aqui na internet, tanto seja no mundo social, na vida social. Mas aonde é que se encontra o maior problema das pessoas? Porque elas tentam adaptar o ser delas, a vida delas, a um determinado padrão ou comportamento do que a sociedade tem aceitado. E é aqui onde mora toda a falha, sem elas perceberem que o que realmente conta para que você consiga mudar na vida, independentemente se você quiser se adaptar a alguma coisa, é você aprender a não se adaptar, mas sim utilizar aquilo que você já tem e potencializar as coisas para que você seja a melhor versão de você mesmo. O que acontece com as pessoas? Hoje em dia, elas acabam sempre querendo ser outras pessoas. Eu falei isso num dos vídeos aqui no canal. Acabam querendo o resultado que os outros têm e acabam achando que para ter certo resultado é necessário imitar uma certa pessoa. E eu quero te mostrar que não precisas imitar alguém. Por quê? Porque existe um conhecimento científico que mostra que a partir do teu corpo dá para ver o segredo revelado sobre a sua personalidade e os seus caráteres. Existem 3 funções no ser humano que você precisa conhecer, que vai te ajudar bastante a você melhorar o seu comportamento, a sua maneira de ser, independentemente do que você quiser, e potencializar aquilo que você busca. E hoje, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Val. Nesse canal nós abordamos assuntos relacionados ao desenvolvimento humano e saúde emocional, ou saúde emocional e desenvolvimento humano. Pois um vai ser a consequência do outro. Quanto mais você melhorar a tua saúde emocional, mais você acaba se desenvolvendo como ser humano melhor. E o tema de hoje é os segredos que o seu corpo revela sobre você. E por que você precisa saber disso? Porque existe uma comprovação científica que ela mostra como o ser é formado. A partir disso, ela vai definir o padrão, a tendência de alguém a se adaptar a alguma coisa ou a ser algo. Você sabia que o comportamento que você tem, você talvez acha esquisito, acha estranho, acha que não deveria ser desse jeito? Ele foi definido já há bastante tempo. Você sabia que esse padrão que você tem é o teu maior superpoder se você souber ativar ele, usar ele e otimizar ele para você alcançar as coisas que você quer? Você sabia que a partir do seu corpo dá para ver se você vai conseguir exercer certas funções na sociedade ou não? E por que certas funções você nem precisaria tentar entrar lá? Sei que as pessoas hoje em dia têm aprendido que você pode tudo, você consegue tudo, mas isso não é bem verdade. Porque existe até onde você consegue ir e existe você conseguir tudo. Algumas coisas você vai conseguir ir até um determinado estado,
Mas para ir além daquilo, será preciso uma outra coisa. Será preciso apoio, será preciso pessoas, será preciso determinados fatores que vão te facilitar ou te ajudar a você alcançar isso. E no vídeo de hoje eu quero falar para você sobre isso. Existe aqui chamado de disco tridêmico, onde começou toda a formação de todo mundo. Isso é o conhecimento da embriologia. Antes de você se tornar um embrião, você passou por essas 3 camadas. Essas 3 camadas estavam se formando no ventre da sua mãe. E essas 3 camadas têm a camada endo, que é dentro, a camada meso, que é meio, e a camada ecto, que é fora. A camada endo é a primeira a se formar, que ela está ligada ao intestino, está ligada às coisas internas da pessoa. É aí onde também vai se formar aquela facilidade de certas doenças, as pessoas até vai se formar também se a pessoa vai ter uma tendência de engordar fácil. A parte sentimental da pessoa está na camada endomórfica. Existe a camada meso, que é a camada do meio, onde está ligada às fibras musculares. A camada meso é a camada da ação, é a camada muscular, é a camada da resiliência, força. É aí onde também está formada isso, a parte do meio. E existe a camada endo, que é a camada de fora, onde é definida como a camada do pensar. Existe o sentir, agir e pensar. São essas 3 funções que vão definir a maneira de viver de cada pessoa. E essas 3 funções, esses 3 elementos que todos nós tivemos e nós fomos formados desde o ventre da mãe, ele foi interferido pelo mundo externo da mãe. Porque antes de você se formar um embrião, você passou por essas 3 camadas. E dessas 3 camadas e a forma como você passou por elas, ela definiu hoje a forma de ser de você. E você hoje é uma pessoa muito do pensar. Fique já sabendo que a parte ectomórfica ou ecto foi a parte mais intensa na gestação da tua mãe para você. E o mundo dela externo acabou afetando esse teu mundo lá dentro do ventre. E a camada meso, que são as pessoas que nascem com uma facilidade de ganhar mais músculo, uma facilidade de serem mais fortes, uma facilidade de agirem mais. São pessoas que agem muito, são pessoas mais da ação. Essas são as pessoas que, na formação, essa parte meso foi bem mais intensa no mundo externo da mãe. Porque a forma como a mãe vai estar nessa formação das 3 camadas vai definir a intensidade dessas camadas em você. Eu, por exemplo, só de olhar para mim, e se você já tiver o conhecimento sobre pessoas ecto, meso, endo, vai entender que foi mais intensa a parte ecto para mim do que a parte endo, que é das pessoas mais cheias, pessoas que acabaram se formando bem mais no lado interno, que é da endo. E a intensidade do porquê que elas precisavam passar por isso. E começando com esse conhecimento, isso vai facilitar você a identificar certos padrões que acabam se repetindo na vida de muita gente. Eu vou falar aqui para você o seguinte. Por exemplo, a pessoa que é muito mais da camada do agir, essa pessoa vai ter dificuldade de se acalmar, vai ter dificuldade de ficar sozinha e sem fazer muita coisa. É pessoas que querem sempre fazer alguma coisa. Essa é a camada do agir, a camada meso. E, por exemplo, as pessoas endomórficas, as pessoas da camada endo, que são do sentimento, elas vão ter tendência a serem mais sentimentais, até mesmo de coisas muito, mas muito pequenas para alguns, mas para elas será sempre com muita intensidade. Porque a pessoa endo, ela sempre vai viver na intensidade. A intensidade é a palavra para os endo e a ação é a palavra para os meso. E a razão será mais das pessoas ecto. Eu gostaria que você entendesse o seguinte. Se uma pessoa tiver um corpo mais magro, é ecto. Se uma pessoa tiver um corpo mais musculoso, é meso. Se uma pessoa tiver um corpo mais arredondado, é endo. E sim, eu gostaria que você entendesse isso. Para quê? Para facilitar você a começar a se autoconhecer e saber os seus potenciais. Porque essas 3 camadas, elas têm certos tipos de comportamento cada pessoa. As pessoas que têm mais de uma certa camada vão ter um certo tipo de comportamento padrão, um certo tipo de comportamento tendencioso a fazer alguma coisa. E é sobre esse assunto que eu gostaria de falar com você no próximo vídeo, onde eu farei 3 vídeos relacionados a isso. Como
é o comportamento, a maneira de se comportar, a maneira de ser de cada pessoa que tem uma dessas três camadas mais intensas. Não sei se você gostaria de saber realmente como é o jeito de funcionar de cada um deles, para que você talvez veja onde é que você vai se identificar e você começar a melhorar. E eu te espero no próximo vídeo, porque esse próximo vídeo eu vou falar especificamente sobre você, sobre comportamento, sobre personalidade, o porquê que você pensa do jeito que pensa, sente do jeito que sente e age do jeito que age. Será uma série de 3 episódios ou mais, onde vamos falar sobre essas 3 camadas. E eu te aguardo nos próximos vídeos. E dessa vez não terá clique aqui no vídeo seguinte para você ver, porque eles serão gravados dentro em breve e serão anunciados. E posteriormente serão colocados aqui em cima. Então não existe o próximo vídeo, mas em breve terá aqui uma enquete do próximo vídeo. Ou talvez, se você já está vendo que existe essa série ou esse próximo vídeo, clique lá e nos vemos no próximo vídeo. Seja bem-vindo, e é aqui onde nós vamos começar uma jornada sobre o autoconhecimento de cada um. E eu gostaria que você fizesse parte disso, para você conhecer os seus comportamentos ou de onde surgiu essa tal maneira de funcionar, de ser, para que você possa adaptar isso